Oi, minhas idocas, tudo bem com vocês? Meu nome, pra quem não conhece, meu nome é Yane Pereira. Eu gravo conteúdo aqui pro YouTube, vlogs e outras coisitas. Então, gente, eu desapareci por alguns dias, né? Já tá fazendo quase um mês. Mas assim, e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o motivo do meu sumiço, né? Então, o vídeo de hoje é sobre cisto pelonidal. Eu vou falar sobre causas, sintomas, tratamento, prevenção e minha experiência com o tal do cisto pelonidal, né? Que é o terror das nádegas, né, minha gente? Então, pra quem não sabe o que é cisto pelonidal, nunca soube ou não conhece ou nunca houve nenhum caso, cisto pelonidal, gente, é uma bolsa formada na pele, ali, na região do cóccix. Onde é que fica o cóccix? Pra quem não sabe, no final da coluna lombar e no início das nádegas, né, gente? Como eu disse, o terror das nádegas, porque o bichinho dói, viu, gente? Então, para um português mais claro ali, né, no famoso cofrinho. Dentro dessa bolsa, gente, tem pelos encravados. Pode conter pelos encravados, pus, sangue, secreção de sangue, né, de pus, muita dor, porque incha, né, e pode conter pele morta. O cisto pelonidal é mais raro entre mulheres e aparece mais em homens. Por quê? Porque homens acho que tem o bumbum mais peludo, né, gente? Então, facilita de o pelo encravar. Não que eu tenha um bumbum peludo, mas alguma coisa aconteceu, porque não é essa só a causa, ter um bumbum peludinho. A causa também pode conter atrito, roupas apertadas demais, sentar por muito tempo, ficar sentada por muito tempo, pessoas que trabalham por muito tempo sentada ou ficar sentada por muito tempo, roupas apertadas demais, que eu uso bastante, calcinha fio, né, minha gente, tem que falar. E o que mais, minha gente? Deixa eu lembrar. Sedentarismo, obesidade, aquelas pessoas mais chuchudinhas. Não que eu esteja bem gordinha, mas assim, tem as outras causas que eu acho que é roupa apertada, esse negócio, né, minha gente, que causou o cisto pelonidal em mim, né? Sedentarismo também, porque eu não faço exercício, né? E quem tem o bumbum peludo, como a maioria dos homens, ferrou, né? Porque aí o cisto pelonidal encrava o pelinho. E aí nasce essa tal dessa bolsinha chamada cisto pelonidal, que é horrorosa, né, minha gente? E os sintomas, minhas idocas, inclui, como eu disse, inchaço, sai uma bolinha, uma bolsinha assim na região das nádegas, aqui em cima, no cofrinho. Sai uma bolsinha vermelha, tem pus, tem sangue, tem inchaço assim do ladinho, tem dor, muita dor. E fissuras, que são, às vezes ela poca, né, gente? A bolinha tá cheia de coisa dentro, então ela às vezes poca com atrito, porque a gente senta, porque a gente anda, porque a gente faz esforço de algum lugar, e aí ela acaba pocando que, né, enfim, é isso. Os sintomas são basicamente esse. E tem até alguns sintomas raros que eu não senti, claro, que a pessoa pode ter febre, porque a bichinha tá inflamada, né, gente? Então, mas graças a Deus eu não tive febre. E pra ressaltar que o diagnóstico, a própria vítima do cisto pode se diagnosticar, né, gente? Pode saber o que é aquilo, porque ela tem que olhar o seu corpo, né? Você tem que olhar o seu corpo, se nascer alguma coisa, né? Com as pessoas não palpam os seios pra ver se tem algum tipo de cisto, pra poder evitar o câncer de mama, esses trem. Então, essas coisas, então, não é diferente. Você olha o seu corpo, você vai saber que tem alguma coisa estranha ali, que tá causando dor, que incha com alguma coisa, entendeu? Então, você vai ver que tem alguma coisa diferente no seu corpo. Então, você mesmo pode se diagnosticar e ir para o dermatologista, como eu fui no início. E o diagnóstico também é com exames de imagem, né?
No caso, eu fiz o ultrassom das partes moles, que a dermatologista me passou. E foi nessa ultrassom, minha gente, que deu o cisto, né? E como eu falei pra vocês, eu ia falar a prevenção, né, gente? A prevenção é só você botar do lado das causas. O que é a causa e o que é a prevenção. E você bota tudo ao contrário, né? Se a causa é roupa muito desapertada, atrito muito, né? Você faz tudo ao contrário. Então, a prevenção é roupas menos apertadas, é fazer exercício, é evitar a obesidade, o sedentarismo, evitar atrito no cóccix, na região do cóccix, atrito, ficar muito tempo sentada. Gente, e as pessoas que trabalham, meu Deus, sentada. Evitar pelos, quem tiver muitos pelinhos, depilar ali a parte do bumbum mesmo, gente. Evitar muitos pelinhos pra poder não encravar o pelo. E basicamente é isso, a prevenção, gente. Evitar atrito e pressão muito forte ali no cóccix. Os pelinhos também, se depilar, higiene adequada, tudo isso. É a prevenção, é o contrário das causas, não é isso? E assim, como o cisto pilonidal é uma bolsinha que se forma toda vez que tem atrito, toda vez que tá inflamada, forma no seu bumbum. Então, em casos raros mesmo, eu pesquisei, em casos bem raros, ele pode evoluir para se não for tratado, pode evoluir para um carcinoma, né, gente? Um câncer de pele. Então, em casos bem raros, pode evoluir. Mas é porque, assim, o cisto pilonidal, ele vai e volta. Ele vai e volta. Ele cicatriza, ele volta de novo e a marquinha continua lá. Ele cicatriza e volta, fica lá no mesmo lugar. Então, tudo isso pode, né, gente, evoluir. Se não for tratado logo, pode evoluir para um carcinoma, que é um câncer de pele. Terrível. Então, gente, o tratamento é o que, gente? O tratamento é cirúrgico, né? Não podia ser outra coisa. Pomada não funciona, só se tiver fissuras ali, pouco, né? Fissura, gente, vocês sabem o que é fissuras, então. Aí pode passar uma pomadinha e tudo, mas assim, o tratamento mesmo é cirúrgico, né? Então, não adianta fazer nada pelo cisto, porque tem que ser arrancado na base da cirurgia, né, gente? Meu Deus. E esse era o meu medo, né? Porque existem cirurgias que o cirurgião fazem e deixa pra ela cicatrizar naturalmente, ou seja, deixa aberta. E dos vídeos que eu vi de algumas meninas aqui, algumas fizeram já até 2 ou 3 cirurgias sobre esse cisto, porque não sei porque ocorreu alguma coisa errada. No meu caso, eu tô tendo bastante repouso, né, gente? Pra que ele não volte novamente. Porque eu não quero passar por isso de novo. Que é horrível, gente, a sensação. Mas assim, como eu disse, voltando, a cirurgia pode deixar aberta pra cicatrizar naturalmente e pode dar pontinhos, né, gente? Que eu acho que cicatriza bem mais rápido, que é o que tá acontecendo comigo, que eu fiz a cirurgia e o médico deu pontinhos. E glória a Deus, já saiu os pontinhos, já tá tudo sequinho, mas eu tenho que ter repouso ainda, né, gente? Porque quando eu soltar esse vídeo, eu vou estar com 20 dias de operada. Aí eu tô tendo repouso, minha mamamis, minha enfermeira, né, gente? Aqui, ó, vou botar até a fotinha dela aqui do lado, cuidando de mim, fazendo meu curativo no início. É minha enfermeira, dentro de casa é minha mamis. Ela fez meu curativo 2 vezes, ou foi 3. E depois a gente resolveu que ia só secar, ela secava, né, com as gases já esterilizada e deixava assim aberta, né, gente? E eu vestia sempre roupinhas soltinhas, como eu tô agora, de vestidinho soltinho, e é isso aí. Não pode apertar, não pode fazer nada, entendeu? Repouso. Pra que esse cisto não volte nunca mais na minha vida. Então, né, e aqui, gente, eu vou, lá na frente do vídeo, eu deixei uma foto, né, como vocês viram, onde é o localzinho, porque às vezes mesmo a gente falando, escrevendo, desenhando, as pessoas não sabem onde é o tal do cóccix, né? E as nádegas, que é o famoso bumbum. Não é isso? E é isso, gente. Agora eu vou contar a minha experiência com o cisto. Já falei tudinho que é pra ele, pra vocês, e agora eu vou falar a minha experiência com o tal desse cisto, que foi horrorosa, né, minha gente? Então, no início eu já senti isso há muito tempo, gente. Olha, já sinto isso desse cisto há muito tempo. Graças a Deus que Deus me... Ai, gente.
Então, como eu falei, aí a primeira vez que esse cisto brotou na meu bumbum, aqui no meu cofrinho, a gente achou que era um furúnculo. Então minha mãe botou aqui alguns negocinhos pra poder pocar, aí pocou, saiu toda essa secreção de dentro, pus tudo que isso me causava muita dor. E aí, porque quando poca, gente, é um alívio, mas quando tá ali cheia, aquela bolinha, aquela bolsa cheia de coisa dentro, sabe? Fica uma dor insuportável, E sentar, alguém tocar na gente assim, ó, tudo eu sentia, entendeu? E como eu viajo pra Salvador às vezes, fico na casa da minha irmã, então eu já imaginava, porque é 3 horas de relógio sentada, né? Então, certeza que incha. 3 horas de relógio sentada já é o suficiente pra o negócio inchar, viu, minha gente? Porque horrível, gente. Horrível. Até então eu não sabia. Então, voltando aqui, eu não sabia o que era um cisto pelonidal, né? Eu sabia que a gente achava que era furúnculo. Aí demorou acho que anos pra aparecer de novo na minha bunda. E depois de alguns anos, voltou a aparecer de novo. Aí apareceu, eu disse, meu Deus. Aí aparecia e voltava. Mas eu te digo uma coisa, a bolinha, ela, quando pocava, ela cicatrizava. E quando eu olhava assim no espelho, gente, que a gente vê de costas, assim no espelho do banheiro, a marquinha continuava lá. Mesmo seca, a marquinha tava lá. Isso já era um sinal que ela ia se renovar de novo, né, gente? Nascer tudo de novo. Então, e não deu outra. Ela ia e voltava, Aí demorava meses ainda, eu às vezes nem ligava, porque eu pocava, no outro dia já tava mara. Eu pocava no banheiro, apertava ela, tirava todo o pus e o sangue de dentro. E eu me sentia bem melhor, gente. Aí no outro dia, eu pocava no outro dia já tava cicatrizada, já tava boa, já tava ótima. Já podia sentar, podia deitar de costas, tudo, entendeu? Mas de uns tempos pra cá, começou a nascer em um espaço de tempo muito curto, né? Questão de uma semana pra outra, 8 dias, 15 dias, já tava nascendo de novo. Cicatrizava, já tava nascendo de novo. O que antes demorava anos e meses pra poder aparecer de novo, ultimamente tava aparecendo com muita frequência e muito determinado espaço de tempo muito curto. Então, eu fui na dermatologista, né, ver o que era, porque é na pele, então a gente tem que ir pra dermatologista, médica de pele. Então, fui pra ela, ótima médica, me disse... Eu fui já com medo, achando que seria alguma doença horrível, né, gente, como câncer. Eu já fui morrendo de medo, achando que era isso. Porque voltava e nunca cicatrizava assim pra sempre voltava, então fui morrendo de medo. O dermatologista me orientou, não é não, pelo amor de Deus. É um cisto pelonidal, tem uma suspeita, pode ser um cisto pelonidal, mas você só pode fazer, e quando eu fui pra dermatologista tava sequinho. Né, só tava a marquinha no lugar e eu mostrava ela, gente, médica, doutora, essa marquinha aqui nunca sai do lugar. Então, aí eu mostrei pra ela tudo, ela analisou tudo e ela disse que podia ser um cisto pelonidal. Me explicou até então que era um cisto pelonidal, porque eu não tinha conhecimento. Então, e sei lá, gente, fiquei aérea mesmo de pesquisar no Google. Hoje em dia tudo a gente vai pesquisando no Google, mas nem pesquisei. Então eu não sabia realmente o que era um cisto pelonidal, gente. Então... Aí ela me orientou que podia ser, e só aí eu vim pesquisar sobre o que podia ser, que ela me falou que era o cisto pelonidal. Então eu só podia fazer quando essa bolsinha estivesse ativa. Só que eu não aguento, gente. Toda vez que nascia eu tinha que pocar, porque era muita dor. Então ela disse, toda vez que quando nascer você vai fazer essa ultrassom das partes mole. Então, ultrassonografia das partes moles. Então aí, quando nasceu novamente, eu levei um tempo ainda com essa receita na mão, com essa requisição na mão. E depois eu disse, aí quando começou, de um dia pra cá, quando começou a nascer com muito pouco tempo, em muito espaço curto de tempo, então eu comecei a me preocupar mais. Aí eu fui lá na clínica, fiz a ultrassonografia da parte mole e no outro dia quando eu cheguei em casa já poquei, porque eu não aguentei. Tinha que focar, gente, pra poder me sentir melhor. Aí eu fui com ela já ativa, fiz, não deu outra. Deu, o resultado saiu na hora. E o médico da ultrassonografia deu o resultado na hora. É um cisto pelonidal, mostrou onde tava, tudo, a região, tudo. Daí minha mãe, falei com minha mãe tem um médico de confiança, que por sinal é o mesmo médico que fez o parto dela quando eu nasci, gente. Olha só.
É o mesmo médico, né? E aí ele já fez muitas cirurgias da minha mãe e por esse motivo ele fez um preço menor, que eu não vou falar aqui qual foi o preço, mas ele fez um preço menor, minha gente. Porque já conheci minha mãe há muito tempo, toda a cirurgia foi ela e eu nasci e ele me fez o meu parto. Ele fez... Eita! Ele fez o parto da minha mãe, comigo dentro. E... não, gente, ele não tá muito velho assim não, né? Porque eu também não tô assim, muito velha, acabada, né? Eu tô... Então, ele tá assim... Assim, ele tá bonzinho ainda, né? Só que ele não faz cirurgias maiores, né? Porque da idade. Ele faz cirurgia menores. E como a minha é menor, né? No sentido... É menor do que, tipo, uma cesariana, do que, tipo, sabe? Então, ele fez a minha cirurgiazinha do cisto no dia 14 de julho. E hoje, segunda-feira, tá fazendo 20 dias dessa cirurgia. E sim, gente, ele não deixou a gente foi pra consulta com ele e disse que era a cirurgia na certa, não tinha outra opção, né? Aí, marcamos então a cirurgia, fui com minha mãe e fez a cirurgia nessa clínica que ele faz cirurgias pequenas. E ele disse que não ia deixar a minha cirurgia aberta, porque tem duas opções, deixar aberta e dar pontinhos. E ele deu pontinhos. Enfim, já tá cicatrizadinho meus pontinhos. Já fui tirar os pontos, né? E tá tudo certinho, só que agora tem que ter repouso, né? Pra que esse tal terror das nádegas não voltar, né? Pra mim. Então, é isso. Aí tá dando tudo certo até agora, glória a Deus, né? Cuidadazinho, tem que ter repouso, não só de boca, gente. Não só de pegar peso, essas coisas, fazer pesos, mas assim, tem que ter repouso de boca também, né? Então, se eu tô comendo carne, coisas que não inflamam, assim, ele passou remédios, antibióticos por 5 dias, eu acho, ibuprofeno e outro remédio lá que eu não gravei muito o nome, e de pirona também, caso sentisse muito mais dor. Mas, gente, foi dor, viu, gente? Foi dor. E o pior é dormir, né? Eu tô comendo em pé, faz 20 dias que eu tô comendo em pé, eu vou começar a sentar agora, depois dos 20 dias, né? Mas eu como em pé, eu almoço em pé, eu janto em pé, tomo café em pé, faço xixi em pé, tudo em pé, gente. Tudo que vocês imaginarem, eu faço em pé, pra poder não sentar, porque eu não posso sentar, é nas nádegas, né? Então é horrível. Deitar é horrível, gente, minhas pernas aqui do lado tá com a dor, porque eu só durmo de ladinho. E no início eu dormia mais do lado direito, porque é mais na bochecha do bumbum esquerdo, sabe? Então eu deito mais do direito, mas agora já tô sentindo melhor, então já viro de ladinho, só não tô deitando assim de barriga pra cima. Eu não posso ficar de bumbum pra cama. Eu tenho que ficar de bumbum pra cima e de barriga pra cama. Então eu tô assim nessa fase, gente, é horrível dormir. No início era pior ainda. No início era bem pior. E graças a Deus que eu não esquecia, né, gente, da cirurgia e fazer os negócios. Porque doía, não tinha como esquecer, né? Doía muito, 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 muito. Meu Deus do céu, gente. No dia da cirurgia mesmo, que o carro foi pegar a gente, eu me joguei no carro atrás, deitada e chorando de dor. Chorando de dor. Porque é muita dor, gente. Parece que sim. Eu acho que vocês vão ter essa anestesia local. Não tomei anestesia assim que é do bumbum assim pra baixo, pros pés. Eu tomei anestesia local. Eu não sei. Esqueci o nome da anestesia, gente. Acho que na hora ele falou, mas eu esqueci. É local. É local e pronto. Quando eu saí dali, parece que a anestesia já tinha saído do bumbum. Porque a dor começou. Gente, eu chorava de dor. Mas quando cheguei aqui em casa, enfim, tomando banho. Minha enfermeira, minha mames, cuidava de mim muito bem, no curativos no início, depois deixou, como eu disse no início do vídeo, ela deixou de fazer, porque tinha que deixar, assim, pra ventilar, né? E aí deu tudo certo, glória a Deus, e aqui eu tô explicando pra vocês, né, gente? Vou começar a sentar agora a partir dos 20 dias, porque eu não sentava assim, uma alegria imensa. Tô morrendo de saudade de comer frango, né? E morrendo de saudade de sentar na sala pra assistir. Graças a Deus, gente, aqui no quarto, ó, tem minha caminha e tem a TV aqui no quarto, né? Que aí eu assisto as minhas novelitas e aí vai passando o tempo, né? E aí, glória a Deus, deu tudo certinho. E estamos aqui, né, minha gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar, deixa eu lembrar.
Confesso que quando eu assisti alguns vídeos aqui no YouTube, gente, das meninas que já fizeram essa cirurgia, e eu tomei medo porque as meninas, teve uma que falou que tinha uma brocona. Ela falou assim mesmo, nesse sentido, uma broca. Entendeu, gente? Não foi assim. A minha foi um buraquinho. Eu vi a enfermeira do lado falando como a cirurgia foi local, fiquei acordada, né? Então eu vi a enfermeira do lado falando, nossa, ficou um buraquinho, né? Mas assim, se tem que arrancar o negócio de dentro, gente, como é que não vai ficar um buraquinho? E aí costurou. Tô novinha. Tô novinha, olha. E aí, glória a Deus, eu não vou sentir mais essas coisas em nome de Jesus. Gente, é isso. Beijo no coração de vocês. Quem não foi inscrito no canal, que foi a primeira vez que vim assistir minha experiência. Aliás, vou gravar mais vídeos assim, se esse vídeo crescer um pouquinho na visualização. Eu vou gravar mais vídeos assim de experiências, minhas experiências com vocês, eu vou compartilhar assim com vocês, sabe? E beijo no coração de vocês. Eu não sei quando eu volto de novo, vou voltar a gravar vídeo, gente, porque vídeo de rotina tão cedo eu não boto, né? Mas assim, se eu tiver ideia de mais algum vídeo, eu posto aqui pra vocês, tá bom? Assim, falando em pé ou sentadinha, né? Assim, muito esforço. Quem não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra me ajudar. Aquele likezinho, gente, maravilhoso. Se eu te ajudei, se eu te expliquei bem o que é um cisto pelonidal, se você entendeu bem. Então, curta, comentem, compartilhe com aquela pessoa que você acha que tá prestes a fazer a cirurgia. Não fique com medo, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, viu? Deus no controle de tudo. Beijo no coração de vocês, da Anne.